É constrangedor. Alexandre de Moraes humilha e pisa em Hugo Motta. Você vai ficar com vergonha alheia do papelão que Hugo Motta tá fazendo com o presidente da Câmara dos Deputados. É humilhante, é vexatório, gente, é de dar pena. Eu vou mostrar pra você tudo e no final eu vou te contar sobre a insônia. Fica que vale a pena. O pisão que Hugo Motta levou do ministro Alexandre de Moraes, o imperador do Brasil, não foi brincadeira. O contexto, gente, é o seguinte. A Câmara dos Deputados ela estava absolutamente mobilizada ali para votar a tal da PEC da blindagem, que vai dificultar a abertura de investigações e de ações criminais no Supremo Tribunal Federal contra os parlamentares. E aí aconteceu o seguinte. No fim das contas, a PEC ela não foi votada. Por que não, Deltan? Andréa Sadi ela conta isso no blog dela lá no G1. Olha aí. Bastidores. Câmara mobilizou para votar a blindagem, mas recuou após ministros do STF serem avisados de texto inconstitucional. Olha só o que realmente fez os parlamentares recuarem. Dá uma olhadinha aqui nessa explicação. Outro ponto pesou para a decisão de dar um passo atrás. Quando ministros do Supremo foram avisados do teor do que estava sendo tratado, pelo menos 2 entraram no circuito. A um expoente parlamentar, o ministro do STF, Flávio Dino, ironizou. Disse que a Câmara estava em busca de um regime jurídico igual ao do Papa Leão XIV. Imunidade absoluta e só responde pelos seus atos perante Deus, afirmou o ministro. É só isso, gente, que o ministro Flávio Dino sabe fazer, não é? Ironizar, lacrar, debochar, fazer chacota, derrubar a Bolsa de Valores brasileira, fazendo nossos bancos perderem quase 42 bilhões em valor de mercado num dia. Não é, ministro? Achou ruim? Calma que piora. Os ministros do STF ficaram perplexos e aí foram buscar quem? O Centrão, para saber se o texto dessa PEC aí era verdadeiro, se era isso mesmo. Foi aí que os líderes ouviram desses integrantes do STF que, do jeito que estava sendo discutido o tema, a Corte não terá trabalho em declarar o projeto inconstitucional e derrubá-lo. O aviso feito por lideranças da base do governo Lula aos ministros do STF irritou quem? O Centrão. E foi motivo de bate-boca entre deputados. Segundo líderes do Centrão, ministros do STF foram avisados do texto ainda em discussão por lideranças do governo, que foram cobradas e negaram terem repassado aos ministros da Corte. Fato é que Motta e a Câmara recuaram só após ouvirem que os ministros da Corte entraram no circuito para avisar do óbvio, de que mexer nas prerrogativas de uma forma que esvazia o poder do Judiciário e da Polícia, por exemplo, seriam alterações barradas na Corte, no STF. Gente, fecha tudo logo. Fecha a Câmara, fecha tudo. Não precisa mais de Congresso, deixa que os ministros do STF decidem tudo. Foi assim lá na Venezuela. Eles suspenderam o Congresso inteiro e o STF, a Suprema Corte venezuelana, passou a tocar as coisas do Congresso. Pelo menos assim a gente economiza bilhões de dólares, bilhões de reais, sem precisar pagar aí os salários e as regalias dos deputados. Pode fechar. É claro que eu discordo dessa PEC aí da blindagem, da impunidade que a PEC da blindagem dá para crimes em geral. Eu sou contra isso. Embora eu seja a favor da proteção da imunidade parlamentar para palavras que essa PEC garante. Mas a questão não é se eu concordo, se eu discordo do conteúdo. A questão aqui é um poder, o Supremo, atropelar o outro Congresso. O que o STF está fazendo é totalmente abusivo, é inconstitucional, é tudo errado. E se você concorda comigo, senta o dedo no like e olha só comigo agora a cereja do bolo. Um desses ministros que entrou no circuito foi quem? Adivinha? Ele, o imperador Alexandre de Moraes, que ligou para o Hugo Motta só para humilhar ele. Olha aqui essa ligação. Essa reunião de quarta-feira que ocorreu na residência oficial da presidência da Câmara foi muito tensa. Sadi, você sabe bem, apurou sobre essa reunião, vários momentos ali constrangedores. Inclusive, houve um momento em que o ministro Alexandre de Moraes entrou em contato com o Hugo Motta e questionou que texto é esse que vocês estão querendo votar. Colocou o Hugo Motta contra a parede e depois o Hugo Motta se queixou com deputados de que estavam vazando esses textos para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o caldo entornou na Câmara dos Deputados, o clima é complicado, o momento é difícil. Essa reunião de quarta-feira. E a Globo News noticiando isso tudo na maior normalidade, como se estivesse ali falando da previsão do tempo. Que absurdo, gente, que inacreditável. O ministro do STF intimidando o presidente da Câmara, que covardemente abaixa a cabeça e se submete. Meu Deus, tenha misericórdia do Brasil, que vergonha que eu tenho do Hugo Motta. O Enio Viterbo, ele disse tudo no X sobre como que o Motta deveria ter respondido ao Moraes se ele tivesse espinha ereta. Olha aqui, ó. Ele tinha que falar assim pro Moraes. É um texto que não te interessa.
Se for aprovado e alguém levar para o STF, aí você fala alguma coisa. Passar bem, um abraço. Só que como Mota é incapaz de desafiar o ministro, que atua como chefe dele, Mota deve ter dado alguma desculpinha. É constrangedor como Moraes tem total liberdade para humilhar Mota publicamente. O ministro fica reclamando de Big Tech, de milícia digital, de extremistas, de sei lá do que, mas da primeira oportunidade ele liga para o presidente da Câmara para fazer pressão na atividade legislativa do Congresso. Alguns diriam até que isso pode ser visto como uma tentativa de impedir o funcionamento de um poder. É isso aí, ato antidemocrático, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O ministro investiga até quem é autor de supostos crimes contra ele mesmo e diz que não tem conflito. Ora, então o ministro deveria se auto-investigar agora, vocês não acham? Não é à toa, gente, que o Hugo Mota está com insônia, que ele não consegue mais dormir desde a obstrução que a oposição fez lá naquela mesa da Câmara, lembra? Dá uma olhadinha aqui nessa notícia aí, ó. Olha comigo. O que estava circulando aqui é que, de fato, ele ficou bem incomodado, assim, envergonhado com o que aconteceu, né? Essa cena do motim, aquela cena clássica que a gente viu reprisando em vários jornais, a gente passou aqui também, dele precisando da ajuda de outros parlamentares para chegar até a cadeira, teria se arrependido, pensado que poderiam ter sido tomadas outras decisões, mas o fato é que ele precisou do auxílio de outros parlamentares que estaria realmente aí sem conseguir dormir pensando naquilo, mas bom, a última notícia que eu tive, até o momento final da semana passada, pelo menos, era que ele ainda estava tendo dificuldade de dormir por conta disso. Pessoas, enfim, são do entorno, convivem um pouco mais, participam de reuniões, ouviram esse relato, essa confissão dele, né? Gente, olha, a insônia é certa, mas está acontecendo pelas razões erradas. Olha, Hugo Mota, você devia estar com insônia pelas pessoas que sofrem justamente porque a Câmara não aprova a anistia. Que vergonha, Hugo Mota. E se você que está aqui concorda comigo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal e para apoiar de forma mais intensa o nosso trabalho, não deixe de se tornar membro. Assim você também vai ter acesso aos nossos vídeos exclusivos e vai ter seus comentários respondidos com prioridade. Um grande abraço e até o próximo vídeo.